Olá pessoal, tudo bem? Professor Maicon. Pessoal, vamos iniciar os nossos estudos, né? Na disciplina de Sociologia. Vamos ter o nosso primeiro tema, de onde vem a diversidade social brasileira. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre a formação, né, social e cultural do Brasil ao longo aí do processo histórico, né, do Brasil, tá bom? Então a gente vai entender um pouquinho como que se deu essa formação, né, dessa diversidade, né, dessa população brasileira, né, tanto no âmbito social como cultural. A gente vai entender que os problemas sociais, né, no Brasil são caracterizados, né, por causa dessa diversidade também, certo? Então a gente vai entender que a população brasileira ela tem uma marca cultural, né? Ou seja, a sua marca cultural, a sua cultura, ela é um determinante a partir de uma mistura de diferentes povos e culturas. Então, o povo brasileiro ele é um povo mixigenado, ou seja, existe uma diversidade, né, de povos no Brasil, uma diversidade de culturas, hábitos culturais, né, que às vezes numa região não é tão comum do que outras, né? Então a gente pode pensar que o Brasil tem uma divisão, né, de certa forma étnica dentro do nosso território, né? Então a gente pode pensar que nós temos pessoas negras, né? Temos pessoas brancas, temos pessoas indígenas, temos pessoas asiáticas, né? Então há essa diversidade, né? Essa mistura do povo brasileiro que caracteriza o nosso povo como um povo único, né? Por causa dessa diversidade, certo? Dessa marca cultural. Tá bom, gente? Então é formada aí, como eu falei para vocês, por índios, portugueses, negros e europeus, costumes e religiões e manifestações culturais que são distintas a partir dessa própria mixigenação, né? Então a gente vê que esses povos que vieram para o Brasil em diferentes períodos, né? Começa lá com os portugueses, com os espanhóis, né? Os índios já estavam aqui. Eles trazem consigo seus costumes e são, de certa forma, aculturados por nós ao longo de um processo aí histórico-social, né? As culturas são determinadas a partir dessa formação social do Brasil, né? Os hábitos são incorporados, assimilados, né? Então a gente entende que o povo brasileiro, então, ele possui uma cultura dinâmica, ou seja, ela está mudando, né? Na verdade, toda a cultura muda ao longo do processo, né? A partir da inserção de novos elementos. No Brasil é muito comum isso daí, certo? A diversidade social, então, a gente consegue entender essa diversidade social a partir de indicadores, né? Principalmente de indicadores aí que nós temos, vamos citar o indicador IDH, por exemplo. Cada região do país tem um índice de desenvolvimento humano distinto, né? Isso caracteriza, de certa forma, essa diversidade social? Sim, né, essa diversidade social, a própria desigualdade. Algumas regiões do Brasil são mais pobres do que outras. Vamos citar então, o estado de São Paulo ele é mais rico do que o estado de Pernambuco, por exemplo, né? Por ter uma concentração industrial um pouco maior do que a região a Nordeste, por exemplo, Sudeste, né? Pensando em região, certo? Então nós temos cidades mais desenvolvidas, né? Temos regiões mais desenvolvidas, né? Economicamente falando, é claro, né? Tudo isso marca essa diversidade, né? Então realidades vividas por brasileiros em toda parte do país, então realidades distintas, né? Diferentes, né? Então a realidade no sul, né, é uma realidade diferente do que a realidade do Nordeste, por exemplo, né? Aí nós podemos compreender tanto na questão da diversidade, né, do acesso a bens de consumo, por exemplo, pode ocasionar isso, a própria escolaridade é um determinante, a questão da renda é um determinante dessa diversidade, né, do nosso país. Nosso país é um país muito grande, né? Tem uma extensão territorial grande, certo? Então, consequentemente, a desigualdade vai ser maior, é difícil controle, né, em um país que tem um território tão extenso como o Brasil, né? Então a gente vê essa diversidade, essa desigualdade, a desigualdade, por exemplo, é um indicador, né? O IDH, e mais para frente a gente pode comentar um pouco mais sobre o IDH das regiões, tá bom?
a formação da diversidade. Então, como que se deu, né, essa formação de diversidade no Brasil, né, da população brasileira em características culturais e populacionais também, né? Então, o fator fundamental é o estrangeiro, né? Então, a gente tem que entender a figura do estrangeiro, às vezes ambígua, né? Essa figura do estrangeiro aqui, às vezes ele é parte do grupo e não é parte do grupo ao mesmo tempo. Ele é reconhecido como um fator, às vezes ele não é inserido como um fator específico, como dizia o nosso sociólogo George Simmel, né, que já entendia essa ambiguidade do estrangeiro, certo? Então a gente fala que o estrangeiro é importante porque nós somos o que somos por causa das migrações, né, que vieram, né, os imigrantes que vieram para o Brasil, formularam aí uma vida no Brasil, né, com suas culturas, né, cresceram, viveram aqui, se desenvolveram, né, e nós somos então uma formação dessa mixigenação. Todos os brasileiros, sim, todos os brasileiros podemos dizer que somos um povo mixigenado, certo? Então nós temos os processos migratórios, né? A própria migração, né? A migração é mudar de uma região para outra periodicamente, né? A pessoa que sai de um estado para outro é uma forma de migração, né? A imigração é o próprio estrangeiro, a pessoa que sai da sua terra natal para viver em outro país, né? Por exemplo, os espanhóis, né? Os italianos que vieram para o Brasil, né? Nesse período, pensando na fartura que o Brasil poderia proporcionar para eles, tanto que eles conheciam o Brasil como a terra da cocanha, né? A terra da fartura. Então, um dos principais processos dessa imigração, né? Segundo um pensador, Herbert Klein, né, que falava que um dos fatores das pessoas saírem das suas terras, porque as pessoas migram, né, era a questão da expulsão, né, e da atração. Então existia uma atração, existia um ideário de que o Brasil é um país de riqueza, né, que o Brasil era, na verdade né, a gente não pode considerar o Brasil, né, o Brasil é um país muito rico, mal administrado, mas é rico, né? Então a gente pode pensar que eles tinham esse ideário. Só que chegaram aqui já tinha um domínio, né? Um domínio aí que a gente pode entender dos senhores engenhos no período, né? Então, ao longo da migração, né? O Robert Klein fala da expulsão porque muitos eram perseguidos, né? Por causa da religião, às vezes, né? Por causa da pátria. Então muitos saíam de lá, né, e vinham para o Brasil porque o Brasil é um país acolhedor, né? Graças a Deus o Brasil é um país acolhedor. E a imigração, né, as pessoas que saem da sua terra natal para viver em um país estrangeiro. Então, as pessoas que vêm de outro país para o nosso país são chamados de imigrantes, certo? As pessoas que saem do nosso país e vão morar em outro país, né? Lá eles são estrangeiros, para nós eles são conterrâneos, eles são chamados de emigrantes. A definição dos termos aí então, certo? A migração são as pessoas que mudam periodicamente de região, né? Região, tá bom? Então, os processos migratórios são muito importantes para a determinação do povo brasileiro. Nós temos dois termos comuns, né? Aculturação e assimilação, né? Esses dois termos é uma compreensão que nós vamos assimilando nos hábitos, né? Então, a partir do momento que nós temos contatos com novas culturas, nós vamos assimilando esses hábitos ao longo da nossa vivência dentro dessa nova sociedade. Por exemplo, né, uma pessoa que sai, né, da sua terra natal, né, a pessoa sai do sul, por exemplo, sua terra natal, e vai morar no Nordeste, né? Essa definição dá para a gente entender no Brasil, porque o Brasil é um país bem extenso, né, e culturas diferentes dentro de um próprio país. Então a pessoa sai do sul, vai pro Nordeste, né? Ela, com o tempo, ela vai assimilando hábitos, né, das pessoas que moram naquela região. Ou seja, ela não vai se atentar, mas ela vai estar mudando o seu hábito alimentar, a sua linguística vai mudando conforme vai passando o tempo, ela vai introduzindo novos vocabulários que não eram comum para ela.
em um primeiro momento, né? Então, esse termo foi definido por Paul Will, né? Que a aculturação, então, é a mudança do patterns, né? Dos padrões culturais, né? A assimilação é um estágio assim que dificilmente se atinge, né? A assimilação, a pessoa assimila toda a cultura, né? É um estágio difícil de se atingir, mas é a assimilação total da cultura. Nós não perdemos a cultura original, não. Nós compreendemos de uma certa forma que nós vamos aculturando novos hábitos, vamos inserindo novos hábitos dentro da nossa da nossa cultura, né? Certo? Então não há perda cultural, não há mudança cultural, há uma aculturação que se assimila a novos hábitos, né? Conforme a vivência em sociedades diferentes, certo? Mas nunca há perca da cultura original, certo? Beleza? Então esses dois termos aí. Quando há um confronto entre as culturas, nós podemos entender como as tensões, né? As tensões que ocorrem nessa diversidade brasileira. Então, o choque cultural é muito comum, né? Então, nós temos pessoas diferentes, com ideias diferentes, hábitos que são diferentes, né? Aí alimentação, religião, vestuário, né? O modo de se comportar socialmente são diferentes. Quando o diferente se chocam, né, há um conflito. Aí a gente vê várias coisas que acontecem, né, no nosso mundo hoje em dia, né, a perseguição por causa da religião, as guerras por causa de culturas diferentes, hábitos diferentes, a não aceitação, a exclusão, né. Aí nós temos o pensador, né, o Norbert Elias, que compreendeu essas tensões sociais na diversidade, né. Então temos a cultura, né, padrão, né, originária da região, né, que de certa forma estabelece, né, os seus patterns, né, o seu padrão, certo? Todas as pessoas seguem porque eles são a maioria, né, que são chamados de estabelecidos, segundo o Norbert Elias. Então eles determinam as regras, né, os hábitos, certo? Todos aqueles que não se adequam a esses padrões, né, esses padrões, que não são aceitos socialmente, são chamados de outsiders, né? Que é aquele que está de fora, né? Do inglês, está de fora, outsiders, né? De fora, certo? São os estigmatizados, né? Os excluídos, certo? Eles têm culturas diferentes, maneiras diferentes, então eles acabam vivendo fora dessa realidade social, desse centro social. Então a gente pode ver isso, se a gente for pensar no nosso próprio bairro, né? Na nossa cidade existem bairros que são estigmatizados. Por quê? Porque, de certa forma, a gente tem um olhar superficial sobre a coisa, né? A gente fala, aquele bairro lá é ruim de morar, porque é muito perigoso, né? É periferia. Então a gente pode pensar, de certa forma, determinando a própria desigualdade. Aí eu não gosto de morar de periferia, porque periferia é assim, né? Tem muita gente que mora na periferia que é bandido, por exemplo, né? Que mora no morro, não sei o quê. Então, essa estigmatização, né, da pessoa, né, que não é aceita socialmente, a sua cultura não aceita, isso que deve ser quebrado e tirado fora da nossa realidade social, né? Então, os outsiders, o próprio racismo, né, que tira as pessoas negras, excluem as pessoas negras, segregam as pessoas negras, né? Os negros considerados outsiders, de certa forma, né? Por quê? Porque dentro da própria sociedade, culturalmente, tem um pensamento estabelecido de que aquele que está mais tempo no local tem mais direito sobre o mesmo. E na verdade não é isso, né? Na verdade nós devemos aceitar todas as pessoas, independente da religião, da cultura, né? Independente de qualquer gênero, né? As pessoas devem ser respeitadas, certo? A sua cultura, os seus hábitos, certo? Então a gente tem que pensar no respeito, certo? Respeitar aquilo que é diferente, certo? Essa mudança de pensamento é necessária para compreendermos a diversidade brasileira, né? Beleza? Temos vários pensadores aí que podemos compreender sobre essa formação
da diversidade, como Gilberto Freire, né? O Florestan Fernandes, certo? Temos aí também vários pensadores que falam sobre isso, o Darcy Ribeiro, muito importante Darcy Ribeiro, para compreendermos essa diversidade brasileira, desde um período colonial até dos dias de hoje, essa formação dessa diversidade necessária no Brasil e nos torna um povo, né, com a nossa cara, né, diferente de outros povos, né, a nossa cultura é a nossa cultura, o nosso povo é nosso povo e a nossa sociedade é a nossa sociedade, beleza? Pessoal, qualquer dúvida aí, pode me mandar as perguntas. Um grande abraço.